Vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações sobre o Corinthians e a notícia de um patrocínio de 60 milhões de reais por ano. Bora falar também sobre o Vasco, o que falta para o Cruz Maltino se acertar com o Andrei e o papo de que o Marlon Gomes pode parar no Milan. Trago ainda notícias sobre o Palmeiras. O Verdão está em busca de um volante depois do insucesso nas tratativas com o Chelsea. Informações importantes também a respeito do Cruzeiro, que busca um zagueiro. Seria esse Matheus Doria, atleta que pertence ao Santos Laguna? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal com 1.270.000 pessoas, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, curtir o vídeo, deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win a Casa, que oferece o maior bônus do mercado, mais de 500%. Tô abrindo o site da Win com jogos do Campeonato Paulista no fim de semana e vou fazer uma aposta múltipla bem legal. Vitória do Água Santa contra o Botafogo, vitória do Red Bull Bragantino contra o Ituano, vitória do Palmeiras contra a Ferroviária e a mais ousada de todas, vitória da Lusa contra o São Bento. Essas 4 apostas combinadas estão garantindo uma cotação espetacular. A odd é de 8,46. Tô colocando R$50 uma aposta menor, até porque o risco é grande, envolvendo 4 partidas para voltarem R$423. E aí, se curtiu? Quer fazer uma aposta múltipla? Não precisa ser com esses jogos, pode ser com aqueles que você quiser. Para participar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código NICOLA500 para ter direito a 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo. O volante Léo Silva, 20 anos de idade, titular do tricolor na Copa São Paulo de Juniores desse ano, está fora dos planos do Rogério Ceni e foi procurado recentemente pelo Avaí. Indicação do Alex, técnico que comandou a base do São Paulo até o ano passado. Só que o São Paulo, que não vai aproveitá-lo no time principal, decidiu não emprestar o jogador. Confesso que eu não entendi essa história. Bora falar também sobre o Corinthians, que garante não ter sido procurado pelo Atlético Paranaense por Balbuena. Tenho contado para vocês que o Timão adoraria antecipar o fim do empréstimo. O zagueiro paraguaio tem vínculo até a metade do ano e custa R$800 mil por mês e virou reserva do Bruno Mendes. Bora contar também que o Palmeiras doou 3 toneladas de alimentos ao povo Yanomami e juntou, nos últimos dias, mais 3 toneladas de doações para as vítimas atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Essas doações todas de torcedores do Verdão, atitudes bem bonitas. Bora contar ainda que Maurício Barbieri, o técnico do Vasco, falou sobre o Léo Pelé, ex-zagueiro do São Paulo. A frase é a seguinte, abre aspas: "Para mim, hoje, ele é o melhor zagueiro canhoto do Brasil." Fecha aspas. Você concorda? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Fechando o giro de notícias, contar que o Tite tem garantido a pessoas mais próximas que não trabalhará em clubes brasileiros na temporada de 23. Recentemente o Neto trouxe a informação de que o Tite é o número 1, o grande alvo do Flamengo em caso de demissão do Vitor Pereira. Quero contar ainda que o Atlético Mineiro deverá conseguir jogar sua primeira partida oficial na Arena MRV apenas em agosto. O planejamento tem sido adiado. Inicialmente a inauguração estava prevista para março, passou para maio e agora o jogo oficial com bola rolando somente a partir de agosto. Para completar, muros do CT do Bahia pichados por torcedores e as pichações diziam o seguinte, abre aspas: "Queremos jogadores, não promessas." Com o complemento, Jacaré e Daniel Cachaceiros, e ainda tinha um recado destinado ao diretor de futebol do clube, Santoro incompetente. A saideira do giro de notícias, Ângelo Arauz, lembra dele? Meio atacante chileno que ainda tem 50% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, jogará por empréstimo no Atlético Goianiense. Empréstimo até o fim da temporada com os direitos econômicos já fixados em caso de compra. Bora falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação que o Samir Carvalho trouxe nessa sexta-feira. O Samir conta que 2 casas de apostas procuraram o Corinthians dispostas a pagar até 60 milhões de reais por temporada ao Timão para terem suas marcas estampadas na camisa do Timão. Só para vocês entenderem, hoje o Corinthians já tem uma casa de apostas no seu uniforme, a PixBet, que desembolsa cerca de 40 milhões de reais, estou incluindo todos os acordos, da camisa, backdoor up, também exploração em redes sociais. A informação que o Samir trouxe é de que essas casas interessadas estão dispostas a colocar 35 milhões de reais em dinheiro e mais 25 milhões em ações, que poderiam garantir esse valor total de 60 milhões de reais, contrato extraordinário. O que eu fiz?
Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha do departamento de marketing alvinegro. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, são propostas e valores diferentes toda hora, uma oferta por semana pelo menos, mas temos uma parceria com a Pixbet e seguiremos com eles. Todo o resto é conversa, fecha aspas. O contrato do Corinthians com a Pixbet me pareceu extremamente interessante. Eu estou levantando mais detalhes para fazer um vídeo completo sobre essa parceria que pode se transformar na maior do futebol brasileiro, superando, por exemplo, o BRB com o Flamengo e a Crefisa no patrocínio master com o Palmeiras. Bora falar agora sobre o Vasco. O que o Cruz Maltino ainda precisa fazer para se acertar com o Andrei Santos? Você sabe que desde essa quinta-feira o Palmeiras desistiu da contratação do volante. O Vasco é hoje o único candidato em território brasileiro, mas nas últimas horas também pintou um rival nos Estados Unidos, o Los Angeles FC, que tinha interesse no atleta desde a semana passada, mas havia sido avisado que o Andrei jogaria no Palmeiras, tomou conhecimento do desacordo com o Verdão e voltou à carga. O Andrei prefere ficar no Brasil e quer jogar no Vasco, mas existe um impasse importante. O Cruz Maltino deve um caminhão de dinheiro ao Andrei. É que quando ele foi vendido ao Chelsea, o Andrei ficaria com direito a 30% do valor da primeira parcela paga pelo Chelsea. O Chelsea já fez esse pagamento há alguns dias. 6.250.000 euros ou 34.300.000 reais. A parte do Andrei nessa grana, que já está nos cofres do Vasco, é de 10.200.000 reais e o Andrei não viu nenhum centavo desse dinheiro. Cruz Maltino ainda tem algumas outras pendências referentes a salário, direitos de imagem do ano passado e tudo isso precisa ser resolvido antes de o Andrei se acertar por empréstimo com o Vasco. O Vasco já concordou com as condições impostas pelo Chelsea, empréstimo até a metade do ano com obrigação de liberação para o Mundial de Clubes. O Palmeiras não concordou, entendeu que o negócio não era bom. Agora resta saber se o Vasco vai chegar a um acordo com o Andrei em relação às quitações de débitos antigos ou se o Andrei vai precisar buscar alternativas em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre Marlon Gomes. Informação trazida pelo UOL dá conta de que o Milan da Itália monitora o meio atacante do Vasco desde o Sul-Americano Sub-20. O Marlon Gomes foi um dos destaques da seleção brasileira que venceu o Sul-Americano e garantiu classificação para o Mundial. Não existe proposta e a ideia é tentar avançar para uma oferta somente na metade do ano. A abertura da janela de inscrições no futebol europeu ainda está bastante distante. Marlon, que tem 19 anos de idade, tem enorme potencial. Até por isso, o Vasco, preocupado com a sede do exterior, tenta a prorrogação do contrato. O vínculo atual vence no ano que vem. 70% dos direitos econômicos pertencem ao Vasco. Se conseguir um aumento, o Vasco também prorrogará o vínculo, o tempo de contrato e também aumentará o valor da multa rescisória no Brasil e no exterior. Bora falar agora sobre Marcelo, a grande bomba da sexta-feira, a contratação do lateral esquerdo, ex-seleção brasileira e Real Madrid pelo Fluminense. O anúncio aconteceu no início da tarde dessa sexta. O Marcelo vai ter vínculo com o Flu até 2024, prorrogável até 2025. A expectativa é de que ele chegue no país em no máximo 2 semanas. Vai precisar cuidar agora de todas as mudanças. Vale a lembrança de que ele está fora do Brasil há 17 anos. Ele sai do Fluminense com 17 e volta aos 34. Toda a carreira profissional praticamente foi desenhada no futebol europeu. Primeiro no Real Madrid, com todos os títulos que você possa imaginar. Depois passagem discreta pelo futebol grego, só 10 partidas, fora de forma, não conseguiu engrenar e teve a avaliação de um custo-benefício muito ruim. Ganhava bastante e entregava pouco. O salário dele no Fluminense segue mantido em sigilo. Antes de gravar o vídeo, conversei com um conselheiro influente do Flu. Ele imagina que os vencimentos do Marcelo girem na casa dos 800 mil reais por mês. Jogador com potencial para ser o principal reforço do Flu. Estou muito curioso para saber se o Fernando Diniz vai utilizá-lo como lateral esquerdo ou como meio atacante. Vale a lembrança de que com 34 anos de idade, hoje o Marcelo já não consegue entregar tanto vigor quanto um lateral exige. Mas Calegari, Caio Paulista e Jorge viraram baixas recentemente no Fluminense e existe um enorme problema na lateral esquerda. E você, torcedor do Flu, tá animado com a chegada do Marcelo? Que potencial você imagina que ele tem a capacidade? Se jogar no meio, para mim, se torna um dos principais reforços do Brasil em 2023. Bora falar agora sobre o Palmeiras pressionado. Anderson Barros, depois de perder mais uma contratação, agora do Andrei Santos, voltou a ser alvo de torcedores
comuns e organizados e também de conselheiros do Palmeiras. Tem bastante gente chateada com o diretor executivo de futebol. Afinal de contas, o Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não contratou em 2023. Até o Abel parece estar perdendo a paciência com a demora nas contratações. A busca do Palmeiras, que era prioritária em relação ao atacante, passa a ser prioritária também em relação ao volante. Até porque desde a saída do Danilo, existe uma dificuldade para ajustar o sistema defensivo. O Gabriel Menino até tem se saído bem jogando como o segundo volante, só que sobrou para o Zé Rafael, que se transformou no primeiro volante e tem sofrido. Quem também se tornou muito menos sólido é o Palmeiras de forma defensiva. Uma prova disso são os números de finalizações contra o Verdão. O Palmeiras até tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, só 4 gols sofridos, mas, por exemplo, contra o Red Bull, contra o Corinthians, contra o Água Santa, deu várias oportunidades de gols aos adversários, tanto que o Everton, que em geral é discreto e aparece pouco, tem se consagrado e se tornado um dos melhores em campo nos últimos jogos. Quem você contrataria como volante? O Palmeiras tentou Jean Lucas, do Mônaco, sondou o Matheus Henrique, do Sassuolo, também está de olho em Hernani, enfim, são uma série de nomes, mas não há nenhuma negociação mais avançada. Tendo qualquer novidade, prometo voltar para contar para vocês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro e a busca por um zagueiro que se tornou ainda mais importante depois da saída do Eduardo Brock. Para mim, um enorme equívoco. Zagueiro, capitão, que ganhava apenas 100 mil reais por mês. Sabe quando o Cruzeiro vai encontrar alguém para ganhar 100 mil reais mensais? Nunca. Especialmente pelos nomes que estão sendo especulados. Já falaram em Arboleda, eu descartei. Agora a mais nova especulação que vem do Goal dá conta de que Matheus Doria, mais conhecido como Doria, ex-zagueiro do Botafogo, do São Paulo, e que está no Santos Laguna desde 2018, seria o novo alvo. O Doria tinha todo o moral do mundo no México, a ponto de em algum momento ser pretendido ou ser cogitado para se naturalizar até para atuar na seleção local. Só 28 anos de idade. Vive a pior temporada dele desde que se mudou para o México. Foi reserva durante todo o mês de dezembro e início do mês de janeiro. Só foi recuperar essa condição de titular nos 2 últimos jogos, mas no empate com o São Luís, especialmente na derrota por 5-0 para o Toluca, todo mundo do Santos Laguna foi extremamente criticado, inclusive o zagueiro brasileiro. Não me parece ser tão complexo tirar o Doria hoje do futebol mexicano. Mas, se você não tem dinheiro, aí a negociação fica muito difícil. Doria ganha hoje bem mais do que os 300 mil reais que o Cruzeiro estabeleceu como teto salarial, sem contar a necessidade de pagamento ao clube mexicano para a liberação de um atleta que tem seu potencial. Não acredito na possibilidade dessa contratação. Acho que o Cruzeiro vai precisar pensar de forma mais barata, a menos que o Ronaldo decida abrir seus cofres. E eu acho que a abertura dos cofres seria uma saída extremamente importante para um Cruzeiro que, se não melhorar, vai correr risco de rebaixamento. E você, que conta a respeito do vídeo, use o espaço para comentários, para opinar. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!